Você já parou para pensar que um único pensamento pode mudar o rumo inteiro do seu dia? Basta uma ideia firme, bem direcionada, e de repente seu corpo se enche de energia e sua mente ganha clareza. Mas o contrário também acontece. Uma preocupação mínima logo cedo e tudo parece se arrastar. O curioso é que não são as circunstâncias que mudam, mas a forma como você pensa. Pessoas que aprenderam a guiar seus pensamentos não dependem de sorte, de motivação repentina ou da opinião dos outros. Elas descobriram que quando a mente se disciplina, tudo ao redor se reorganiza. O mundo parece responder a esse comando interno. Pensar positivo não é ilusão, não é otimismo vazio, é uma estratégia mental. É ajustar a lente com a qual você enxerga os desafios. Porque no fim, nada pesa mais do que uma mente confusa e nada liberta mais do que uma mente treinada para enxergar possibilidades. Hoje eu vou revelar 7 segredos estoicos que transformam sua forma de pensar e ajudam você a cultivar pensamentos que fortalecem em vez de enfraquecer. Cada segredo abre uma nova porta para agir com mais clareza, foco e energia. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal Estoicismo Todo Dia para continuar recebendo conteúdos que vão elevar sua vida. E comenta agora: vou pensar positivo. Quero ver quem está comprometido em colocar esses ensinamentos em prática. Fique comigo até o final, porque além dos segredos, vou te dar um plano simples para aplicar tudo isso nas próximas 24 horas. Os grandes estoicos já sabiam: a vida é feita do que os pensamentos criam, dizia Marco Aurélio. Epicteto reforçava: não são os fatos que perturbam os homens, mas o juízo que fazem deles. E Sêneca completava: a maior parte da miséria humana nasce não da realidade, mas da imaginação. Essas vozes antigas permanecem atuais porque falam de algo que continua nos afetando: a forma como pensamos diante das dificuldades. Eles viveram séculos atrás, mas enfrentaram as mesmas batalhas internas que você enfrenta hoje. A diferença é que desenvolveram práticas simples para não se tornarem escravos da mente negativa. E é isso que você vai aprender agora. Segredo 1. Troque a queixa pela ação. Reclamar é fácil. Qualquer pessoa consegue olhar para o que deu errado e despejar palavras contra a situação, contra os outros ou até contra si mesma. Mas a queixa, por mais barulho que faça, não move nada. Ao contrário, mantém você preso no mesmo lugar, repetindo o problema. Os estoicos enxergavam esse mecanismo e se recusavam a alimentá-lo. Cada vez que você reclama, reforça a sensação de impotência. Mas quando decide investir essa energia em uma ação, mesmo pequena, já abre espaço para mudança. Imagine alguém insatisfeito com o corpo. Reclamar diante do espelho não muda nada, mas dar um único passo, calçar o tênis e caminhar alguns minutos, já é o início da transformação. A mente entende que existe escolha, e isso muda tudo. No trabalho, quem passa o dia inteiro reclamando do chefe e do salário só se afunda. Mas quem usa esse tempo para aprender algo novo ou planejar alternativas silenciosamente, constrói o futuro. Quem troca queixa por ação, inspira respeito sem precisar falar. Essa é a força silenciosa do domínio de si. Pensar positivo aqui não é negar o problema, mas focar no que pode ser feito. Cada pequena ação quebra o ciclo da reclamação e treina sua mente para ser construtora, não vítima. Segredo 2. Questione o pessimismo. A mente humana tem uma tendência perigosa: ampliar o que teme. Um atraso pequeno vira prenúncio de fracasso. Uma conversa difícil já parece desastre inevitável. Um detalhe que saiu errado se transforma em prova de que nada vai dar certo. O pessimismo distorce a realidade e cria fantasmas que só existem dentro da mente. Os estoicos desenvolveram uma prática poderosa: questionar. Antes de se render ao pensamento negativo, pare e pergunte: isso é realmente tão ruim? Ou é só a minha interpretação exagerando?
Esse ato simples separa fato de imaginação. Ao receber uma crítica, você pode pensar que fracassou totalmente, mas ao investigar, percebe que talvez seja apenas um detalhe a ajustar. O pessimismo queria transformar um detalhe em sentença final. A reflexão traz proporção. Muitas vezes não é a realidade que assusta, mas a pressa em prever o pior. Questionar esse impulso é como acender uma luz em um quarto escuro. O que parecia monstro era apenas uma sombra. Isso não é fingir que tudo está bem. É olhar com clareza, tratar riscos com estratégia e não desperdiçar energia com perigos imaginários. Quanto mais você pratica, mais natural se torna responder com calma, em vez de desespero. O pessimismo parece prudência, mas não é. Prudência avalia riscos para agir melhor. Pessimismo cria riscos inexistentes e paralisa. Questionar é resgatar a verdade e fortalecer sua mente. Segredo 3. Reduza o excesso de informação. Vivemos numa era em que a mente nunca descansa. Notificações, manchetes, mensagens sem fim. No meio desse bombardeio, o pensamento positivo não encontra espaço. O excesso não fortalece, ele confunde, gera ansiedade, espalha a mente em 1000 pedaços. Os estoicos já alertavam contra a dispersão da atenção. Eles sabiam que uma mente arrastada por estímulos externos perde o domínio de si. Hoje, ao acordar e já mergulhar nas redes sociais, você entrega sua mente ao caos dos outros. Emoções que nem são suas contaminam o dia inteiro. Pensar positivo exige silêncio interno, exige filtro. Reduzir informação não é isolamento, é estratégia. É como limpar o terreno antes de construir. Não é a quantidade de dados que traz força, é a qualidade. Você não precisa de 100 notícias, mas de clareza sobre o que importa. Não precisa de todas as opiniões, mas de sabedoria que resista ao barulho. Quando você limita o fluxo, algo poderoso acontece. A mente se acalma, descobre que não precisa reagir a tudo. Essa calma é fértil, é nela que o pensamento positivo floresce. Reduzir o excesso de informação é recuperar a posse da própria mente. É proteger o espaço interno onde nascem ideias fortes. Segredo 4. Respire antes de reagir. Muitas situações que depois geram arrependimento nascem da pressa em reagir. Uma palavra atravessada, um gesto mal interpretado e o impulso toma o controle. O resultado é sempre o mesmo: clareza perdida, calma destruída, sabedoria ausente. Respirar antes de reagir é o antídoto contra esse automático. A respiração cria uma distância entre o fato e a resposta. Quando você inspira e expira de forma consciente, o corpo desacelera, o coração se acalma e a mente recupera nitidez. É nesse espaço que mora o domínio de si. Muitas discussões poderiam ser evitadas com apenas 1 segundo de silêncio. 1 segundo em que o orgulho não fala primeiro, em que a raiva não se instala. Esse intervalo transforma explosões em atitudes firmes. Respirar reconecta você ao presente. O impulso vive da raiva e do medo projetados. A respiração traz de volta o agora. Quanto mais você pratica, mais percebe que nem tudo exige reação imediata. O silêncio respirado não é fraqueza, é força. É a prova de que você não é escravo das circunstâncias. Cada pausa é um lembrete de que a vida não precisa ser conduzida pela pressa. Quem aprende a respirar antes de reagir conquista respeito e serenidade. Segredo 5. Cerque-se de exemplos fortes. Ninguém evolui isolado. O ambiente molda silenciosamente seus hábitos, suas escolhas, sua visão de mundo. Por isso, se deseja cultivar pensamentos positivos, cerque-se de pessoas que refletem firmeza e clareza. Conviver com vozes pessimistas é como respirar ar poluído. Aos poucos, a mente absorve esse veneno. Uma reclamação aqui, um comentário derrotista ali, e logo você pensa com o mesmo peso. Mas ao conviver com quem carrega disciplina e serenidade,
Algo desperta dentro de você. Não é necessário que essas pessoas ensinem. A postura delas já é lembrete silencioso de que é possível agir de forma diferente. Hoje, isso vale também para os conteúdos que você consome. Se passa horas alimentando a mente com mensagens negativas ou comparações vazias, não pode esperar clareza. Mas se direciona a atenção para conteúdos que inspiram, o efeito é inevitável. Sua mente começa a refletir o alimento que recebe. Cercar-se de bons exemplos é escolher com cuidado quem entra no seu círculo mental. Isso não é arrogância, é proteção. Cada pessoa que você permite influenciar seus pensamentos deixa marcas. Selecione com consciência. Assim, pensar positivo deixa de ser esforço isolado e se torna reflexo natural do ambiente. Segredo 6. Observe seus pensamentos como nuvens. Eles surgem sem pedir licença, atravessam a mente e, se não houver vigilância, tomam o controle. Uma lembrança incômoda, uma preocupação com algo que ainda nem aconteceu, e de repente você já não vive o agora. O segredo é mudar a relação com esses pensamentos. Em vez de se identificar com cada um, aprenda a observá-los como quem olha o céu. As nuvens passam, mudam, se dissipam, nenhuma permanece para sempre. Os pensamentos também são assim. O erro é acreditar que cada um define quem você é. Quando adota a postura de observador, o peso diminui. O pensamento negativo deixa de ser verdade absoluta e vira apenas movimento da mente. Reconheça, mas não se prenda. É como assistir a uma cena sem entrar no palco. Essa prática cria liberdade. Você percebe que não precisa lutar contra cada ideia, nem acreditar em todas. O silêncio volta, e nele o pensamento positivo encontra espaço. O sofrimento muitas vezes nasce do apego excessivo a um pensamento, mas quando você os vê como nuvens, eles perdem poder. Essa habilidade dá clareza para agir. Observar é filtrar. Com o tempo, essa postura se transforma em calma natural. Você não é a tempestade, é o céu que a contém. Segredo 7. Valorize a disciplina acima do humor. A maioria das pessoas deixa que o humor do momento decida suas ações. Se estão animadas, fazem. Se estão cansadas, adiam. Se estão motivadas, agem. Se não estão, ficam paradas. Isso cria uma vida instável. Os estoicos apontavam outro caminho: colocar a disciplina acima do humor. Isso significa que, independentemente de como se sente, você mantém o compromisso. Não importa se a energia está alta ou baixa, a decisão tomada continua. Essa postura dá liberdade. Você descobre que não depende de motivação para agir. Quem depende de humor vive em altos e baixos. Quem vive de disciplina constrói um caminho contínuo, como um rio que flui mesmo quando o clima muda. É natural que alguns dias sejam mais difíceis. O erro é usar isso como desculpa para abandonar o essencial. A disciplina é alicerce. Ela sustenta mesmo quando o vento sopra contra. Com o tempo, gera confiança. Você passa a confiar em si porque sabe que não é refém das variações. Valorizar a disciplina é maturidade. É entender que as emoções passam, mas as consequências ficam. O poder não está em esperar inspiração, mas em cumprir mesmo sem vontade. A disciplina é a ponte entre o que você sonha e o que conquista. O poder de pensar positivo não está em frases prontas ou em esperar que tudo dê certo. Ele está nessas pequenas escolhas mentais que se acumulam até moldar quem você é. Hoje você aprendeu 7 segredos. Trocar a queixa por ação, questionar o pessimismo, reduzir o excesso de informação, respirar antes de reagir, cercar-se de exemplos fortes, observar os pensamentos como nuvens e colocar a disciplina acima do humor. Agora, aplique o plano das próximas 24 horas.
Escolha uma ação prática no lugar de uma queixa, questione um pensamento negativo, reduza um ruído de informação, pratique uma respiração consciente, busque um exemplo inspirador, observe uma ideia sem se apegar e mantenha um compromisso mesmo sem vontade. 7 passos em um único dia. Se fizer isso, já terá mudado a rota da sua mente. Se esse vídeo te ajudou, deixe o like, se inscreva no canal Estoicismo Todo Dia e compartilhe para que mais pessoas também aprendam a fortalecer seus pensamentos. Quero ver quem ficou firme até aqui. Escreva nos comentários. Eu fiquei até o final. Lembre-se, a caminhada para dominar a mente nunca termina, mas cada passo de clareza já coloca você em posição de vantagem. Pense positivo, haja com firmeza e observe como o mundo começa a responder de maneira diferente. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.